Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos aí com o componente curricular de arte, aula 15.1. Alunos, estamos quase finalizando a unidade 2, então atentos aí nas próximas aulas que estarão finalizando, aprofundando alguns conteúdos, então preciso que vocês estejam atentos, tudo bem? Então vamos lá dar início à nossa aula, sem delonga, vamos para a aula 15.1. com o tema História do Teatro. Isso, estudante, vamos falar sobre o teatro grego, romano, medieval. O teatro moderno e o contemporâneo. Então, vamos passar aí por vários períodos, né, tratando sobre o teatro. Então, as habilidades que vocês irão desenvolver, conhecer, encenar e analisar criticamente diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço. Estudante, já temos uma atividade interativa, tá? Uma enquete. Você já foi ao teatro? Para você, como é o teatro atualmente? Então, sempre iniciamos com uma enquete, né? Uma pergunta para vocês irem refletindo aí sobre o assunto abordado. E fica essa pergunta, tá? Para você, como que está o teatro atualmente? Né? Vai pensando aí qual o significado do teatro, os objetivos, né? Se faz sentido para você essa arte. Vão refletindo aí, no final da aula voltamos então para vocês darem a sua opinião, já ter a sua opinião formada. Então vamos dar sequência, vamos para o texto. Então, estudante, vamos ao conceito sobre teatro. Qual o objetivo do teatro? É uma arte, né, que o objetivo é o espetáculo, pode ser apresentado, como nós já falamos, até do teatro, né, de rua, então ele pode ser no palco, dentro de um espaço, um edifício ou fora dele. O espetáculo só existe na relação artística com os espectadores, né, as pessoas que estão assistindo. Então, sempre aquele grupo ali de artistas, né, vão fazer ali uma encenação, uma representação de um texto, que pode ser dramático, que pode ser comédia. Ele precisa, então, dos espectadores. O teatro, pessoal, iniciou na Grécia Antiga, 4 séculos antes de Cristo, e o objetivo era em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria, né? Então, observamos aí que é uma arte antiga, né? Desde a Grécia, desse período aí, essas sociedades desenvolviam o teatro, e que tinha vários objetivos, além do objetivo religioso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo, né? O espetáculo tradicional. Quais são os elementos básicos do espetáculo? Ele tem espaço, precisa ter espaço, personagem e ação. O espaço, né, a palavra já está dizendo aí, acontece segundo o texto que está sendo ensinado. Então, as cenas vai ser organizadas segundo o texto e precisa estar adequado ao espaço, né? O espaço precisa ter de acordo às cenas. Personagem é quem executa a ação, porém, nós sabemos que são os atores, né, artistas, que têm aí a performance, né, de desenvolver aí, representar um personagem, então é ele que executa a ação. E a ação é o personagem que faz, né? Então, a ação é o quê? O conjunto de cenas que formam a narrativa. Então, temos uma pergunta aqui. Por que nós, seres humanos, fazemos teatro? Então, o teatro ele tem vários objetivos. Nós vamos, ao decorrer dessa aula, estudantes, olhem aqui para mim. Vocês vão conhecer vários tipos, né, de textos teatrais. O dramático, a comédia, também como que é a estrutura desses estilos aí de teatro. Então, por que nós fazemos teatro? Né? Iniciou lá na Grécia Antiga com o objetivo, né, de homenagear ali um deus, né, por exemplo, mas tem outros objetivos também, que é a diversão, né? A comédia, por exemplo, tem o objetivo de fazer com que as pessoas tenham graça, possam rir, certo?
Tem o teatro que tem o objetivo de fazer ali abordagem de temas políticos. Então, desde esse período aí que iniciou, né, o teatro com cenas, com personagens, uso de máscara, o objetivo dos atores é trazer ali, motivar algo, né? Percepções dos espectadores. Então, estudante, um teatro não vai ser assim feito, né? Escrito ali, uma peça teatral aleatoriamente, sempre vai ter um objetivo. Lembrando que a nossa atividade, esta classe, vocês irão escrever um texto teatral, não esqueçam. Então, agora é o momento de vocês tirarem algumas dúvidas aí sobre o teatro. Então, vamos voltar ao texto. Vamos falar mais um pouco sobre o teatro. Então, vamos falar sobre o texto teatral dramático. São produzidos e representados, encenados, e pode ser escrito em 2 tipos de estilo, poesia e prosa. Também, o teatro, né, a peça de teatro escrita, é escrita por quem? Um dramaturgo. Isso mesmo, dramaturgos, que são os profissionais que têm formação para escrever teatro. Não é tão simples assim, né, estudante? Vocês vão estar fazendo essa experiência de escrever uma peça teatral e vocês vão perceber que precisa vários critérios, né? Várias etapas para escrever uma peça teatral. Então, e dirigido por produtores teatrais. Em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo, né? Então, o teatro são pertencentes, né, a gênero narrativo, ou seja, vai estar sempre a haver ali a comunicação entre os atores, né, dependendo do tipo de texto. Então, vai haver comunicação entre eles, conversa, ou seja, gênero narrativo. O texto teatral, estudante, ele apresenta o quê? Um enredo, né? Um enredo, personagens, tempo, espaço, né? Tudo isso está dividido, pode ser dividido também em atos, ou seja, que há mudança ali de cenários, né? De momentos da ação, como, por exemplo, aqui a mudança de cenário ou de personagem, certo? Pode ocorrer. Fizemos até uma pergunta se você já assistiu uma peça teatral, é claro. Nós assistimos muitas vezes na comunidade, em festas, na igreja, na escola, né? Cenas de teatros mais simples, amadoras. Mas um teatro, né? Uma cena, uma peça teatral com profissionais mesmo, né? Que tem como trabalho essa profissão. Eu, por exemplo, nunca assisti, não me lembro, sempre já assisti teatro de atores assim, amadores, que não têm essa profissão, né? Como não tem a atuação de ator como profissão. Claro, se formos numa cena de teatro, por exemplo, numa mais sofisticada, num edifício com grupos, né? Profissionais formados, com certeza a gente vai observar que exige ali muitos elementos ali para desenvolver uma peça teatral, como, por exemplo, mudanças de cenário, de personagem, e todo um enredo. Então, vamos voltar ao texto aqui para a gente conhecer mais um pouquinho sobre teatro. Voltando ao texto, então, há mudança de cenário ou de personagens, né? Dependendo os atos. Então, sempre está vindo aqui, estudante, máscaras, né? Enquanto estou falando sobre teatro, aparecem aí máscaras que são símbolo do teatro. E essas máscaras eram utilizadas pelos gregos, né? Então, eles utilizavam, vou falar um pouquinho mais depois, sobre teatro grego. Por que eles usavam tantas máscaras? E vamos falar agora sobre a linguagem teatral. Então, ela é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Isso mesmo. Por que é importante, muitas vezes, vocês estudantes, desenvolver aí na escola peças teatral? Por quê? Porque vai desenvolver habilidades muito interessantes em vocês, isso mesmo. A comunicação, né? Vai ter uma comunicação mais assertiva, porque você vai buscar representar ali um personagem. Vai melhorar o movimento corporal, postura, movimentos corporal,
certo? Vai conseguir desenvolver várias, né, personagens, que pode ser um personagem dramático, um personagem cômico, né, de comédia, enfim. Então, fazer teatro nos ajuda a ter essa desenvoltura aí na postura, né, postura corporal, nas expressões também facial. Então, muitas vezes, nós temos uma postura meio que, né, não tem uma desenvoltura ali legal e tal, e o teatro ajuda, né, nesse sentido, como a dança, como outras formas de arte também. Então, vamos lá, vamos dar sequência ao texto. Para prender a atenção do espectador, que são as pessoas que estão assistindo, os textos teatrais sempre vai apresentar, né, ali conflito, pode ser um momento de tensão, que será resolvido no decorrer dos fatos. Então, sempre a história vai ter início, meio e fim, certo? O texto ele vai ter que perpassar por esses três elementos aí, por essas três estruturas de texto: início, meio e fim. Então, no decorrer da história, vai ter conflitos, discussões, momentos dramáticos de tensão, né, até o desenvolver dos fatos. Vamos falar sobre a comédia. Comédia, então, a palavra já está dizendo que está relacionada ao humor, né? Humor nas artes cênicas, que significa um espetáculo que recorre intensivamente ao humor. Humor, que é o quê? Aquela mudança de humor, né? Os espectadores estão ali observando e, de repente, começam a rir. É isso mesmo, a comédia, em geral, ela tem que desenvolver ali cenas engraçadas, que vai fazer com que as pessoas possam rir. Isso é muito bom, né? Rir de algo engraçado. Não podemos confundir o teatro, por exemplo, com outros artistas que fazem piadas. Não, o teatro, vocês já conseguem identificar que são cenas desenvolvidas por um grupo, né, de atores, no qual tem um texto teatral, que tem uma história a ser desenvolvida, com início, meio e fim, e que pode ser uma comédia, uma tragédia, enfim. Vamos ver aqui até drama, vamos ver aqui o próximo tópico, drama. Vamos ver como que é o drama. A palavra drama, ela de origem da Grécia, na Grécia Antiga, que significa ação. Aristóteles, em sua poética, divide a literatura de sua época da forma oral, nos modos narrativo ou épico, dramático e místico. Então, drama está relacionado aí a uma ação, né? Os atores, os personagens ali vão desenvolver ação, momentos dramáticos, né? Com um texto que vai estar relacionado a temas dramáticos. Uma curiosidade, como eu já falei, iria falar um pouquinho sobre as máscaras, né? O teatro grego. Então, eles utilizam muito máscaras, como essas aqui, ó. Observamos aí que não tem rosto de mulheres. As mulheres participavam muito pouco. Por quê? Porque elas não eram consideradas cidadãs da polis. Então, as máscaras poderiam ser, muitas vezes, para representar um personagem mulher, eles utilizavam máscaras, né, com aspectos femininos. Mas podemos ver aqui que a maioria são caras e bocas aí de pessoas bravas, pessoas, né, personagens aí bem estranhos. As máscaras, meninos, eram coloridas, que podiam representar personagens de ambos os sexos, né, como eu falei. Uma pergunta: você sabia que as máscaras das tragédias e da comédia fazem referência à origem grega do teatro e aos principais gêneros disseminados na Grécia Antiga? Então, tragédia e comédia, né, as máscaras eram todas com essas características aí, de referência da tragédia e comédia, né, lá de origem grega. Vamos falar um pouquinho sobre a história do teatro ocidental, né, que é o teatro grego, né, que iniciou de origem na Grécia, que originou-se lá no século 4, 6, século 6 a.C.,
Surgiu com o objetivo de festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio. Já falamos isso em outras aulas, que é o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Aqui nós temos uma imagem do antigo teatro na Grécia, Acrópole grega, né, em Atenas. Olha aqui o teatro de arena, que é esse teatro de meia-lua, aí onde as pessoas ficam, né, de frente ali ao palco, né, observando ali o trabalho dos artistas, né, o teatro. Vamos falar um pouquinho sobre a peça teatral. As peças gregas, né, são representadas até hoje. Por exemplo, essas obras aqui, ó, Édipo, o Rei, Prometeus, acorrentado, são os criadores dessas peças, as troianas e as Vespas de Aristófanes. Uma outra curiosidade, falando aí sobre os teatros de arena, né, que de origem grega, né, a arquitetura grega, possuía características e as construções ao ar livre. Então, sempre que vocês ouvirem falar teatro de arena, é ao ar livre, né, em forma de lua, visam a melhor acústica e possuíam uma grande arquibancada para a plateia, como essa imagem que nós já até falamos dela anteriormente. Seguindo aqui sobre o teatro na Grécia, nós já falamos que surgiu na Grécia, é representada por duas máscaras, a máscara da tragédia e a máscara da comédia. Então observamos que a maioria das máscaras retratam essas temáticas aí. Aristóteles, para diferenciar comédia de tragédia, diz que tragédia trata essencialmente de homens superiores, heróis, e a comédia sobre homens inferiores, pessoas comuns da polis, isso no contexto lá da sociedade grega. Vamos então falar do teatro romano. Isso mesmo, perceberam, estudante, que nós estamos passando aí pela história do teatro, né? Estamos falando desde a origem, né? Fizemos ali alguns conceitos iniciais sobre o que é teatro, o que é a peça teatral, quais são os elementos ali que formam, né, o teatro. E agora estamos abordando aí sobre o teatro romano. Já falamos do teatro grego, vamos falar um pouquinho do teatro romano e vamos chegar até a idade contemporânea. Então, vocês prestem atenção aí nessa sequência aí cronológica histórica, certo? Então, vamos lá, vamos voltar ao texto para que a gente não perca aqui o pensamento. Então, o teatro romano sofreu influência também do teatro grego, desenvolveu aí nesse período clássico e desenvolveu um papel social muito importante na sociedade, influenciou a política e as crenças da população. Então, o teatro romano estava ligado então às questões religiosas e políticas, né, da sociedade aí desse período. Entre os dramaturgos, né, romanos importantes, temos aqui o Plauto, Terêncio e Menandro, né? Trouxemos aí para vocês identificarem, mas não tem necessidade de vocês decorar esses nomes aí, certo? Mas que vocês precisam perceber, né, qual o objetivo do teatro aí na sociedade, né, no contexto social romano. Seguindo aqui, vamos, pessoal, falar um pouquinho do teatro, né, em Roma. Como que era o teatro na Roma antiga? Era o lugar onde os romanos se reuniam para passar o seu tempo livre e se divertir. Aqui uma imagem de um teatro aí na arquitetura romana. Mesmo aspecto do teatro grego, né? Teatro de arena e a espaço aberto. Então, Pompeu foi o primeiro a construir um teatro de pedra, 55 anos antes de Cristo, sendo que o teatro levou o seu nome, Teatro de Pompeu. Vamos agora fazer a abordagem aí do teatro medieval, um período já mais avançado ali da sequência cronológica, né, histórica. Então, medieval, né, esse período aí em que vocês estudaram em outras aulas sobre a arte, né, medieval, em que a religião era a principal
tema, né, abordado na arte. E no teatro não foi diferente, ó, representado então por membros do clero. As peças, né, as peças teatrais configuravam então os fiéis, misturavam língua do país ao latim, e as encenações poderiam ser litúrgicas e profanas. Litúrgicas, que são os textos bíblicos, né, religiosos, e profanas da vida da sociedade, das questões ali que envolviam a sociedade. Então, meninos e meninas, vamos ver um pouco mais aqui como que era o teatro aí no período medieval. Era sob influência da Igreja Católica. Então, nós sabemos que a Igreja Católica sempre teve poder nesse período aí, né? Ela tanto participava das questões políticas e religiosas da sociedade e da visão teocêntrica do mundo. Então, nesse período aí, a religião, Deus era o centro das atenções, certo? Então, nas artes, né, as artes eram influenciadas por esse contexto aí, né? Tanto na pintura, na escultura, na arquitetura e no teatro também. O teatro medieval foi basicamente teatro litúrgico, articulado pelos ritos, celebrações e o culto da religião católica. Então, seguindo aqui o texto, aqui uma imagem interessante aí de cenas de teatro, né, ao público, ao ar livre. Observamos aqui uma estrutura em que há pessoas aí do clero, né, fazendo representação aí de teatro e as pessoas ao redor aqui assistindo às encenações. Então, estudante, o teatro medieval teve início aí no século XII até o século XV, e com a chegada do período renascentista, né, foi mudando aí essas características. Então, sua origem está relacionada com as celebrações a favor das festividades religiosas, seja a Páscoa, o Natal, dentre outros. Então, são os temas. Até hoje nós fazemos isso, né? Você pode lembrar que lá na sua comunidade, onde você participa, sempre vai haver algumas encenações, né, de teatro representando aí o nascimento de Jesus, né, textos bíblicos. E até hoje nós fazemos teatro aí com temática litúrgica, né, representando os textos bíblicos. Isso ocorre muito dentro da igreja. E há outros teatros famosos também, ao céu aberto, né? Nós tínhamos aqui em Porto Velho um espaço onde todo ano era feito a encenação da crucificação de Cristo, né? Então, é um teatro também litúrgico, feito a céu aberto. Então, vamos lá, vamos dar sequência ao texto aqui, vamos para a tela. Teatro no Renascimento. Então, nós estamos num período já mais avançado da Idade Média, né? Então, vamos para o Renascimento. Vocês já conhecem um pouco sobre a arte no Renascimento. A palavra renascimento é um novo renascer, né? Em que há mudanças na sociedade, nas questões política, social, religiosa. Enfim, o homem volta a atenção para si, né? Então, saímos daquele período em que era teocentrismo, Deus o centro, para o homem, né? O homem centro das atenções. Então, o teatro renascentista foi produzido durante o período, então, do Renascimento, que teve início na Itália do século XV. Ele difere do teatro medieval religioso. O teatro renascentista apostou, então, no teatro popular, de caráter cômico e burlesco, e na exploração de vários temas, né? De variedades de temas. Então, observamos aí algumas mudanças, né? Rompimento com aquele método anterior, que era no período medieval. Então, vocês conseguem perceber, né, essas mudanças. Então, quando falamos da arte em outras linguagens, no teatro também não foi diferente, né? Então, sofreu mudanças aí no período renascentista. Então, nós trouxemos aqui para vocês William Shakespeare, né? Muito famoso. Ele nasceu em 1564, morreu em 1616. Ele era dramaturgo, poeta inglês,
autor de tragédias. Autor quer dizer que ele escrevia, né? Famosos como Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta, que é o mais famoso. Quem não conhece a história de filmes, principalmente filmes de Romeu e Julieta, né? Todos vocês, Romeu e Julieta. Então é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Está aqui a imagem dele, né? De Shakespeare, famosíssimo. Então, ele diz assim que o tolo pensa ser sábio, mas o sábio conhece a sua ignorância. Olha que palavra aí interessante. É isso mesmo. Então já chegamos no teatro moderno, né? O período moderno, que é o pós-renascimento. No período moderno, nós tivemos aí o estilo barroco, né? O barroco influenciou nas artes, né? Em várias questões nas artes. Vocês lembram que nós falamos aí sobre o barroco, né? A arte barroca. Tanto na pintura, nas esculturas, né? Na literatura. Então, houve muita influência do barroco nessas linguagens da arte e no teatro também. Vamos conhecer um pouquinho. Então, estudante, vocês percebem aí que dentro que as mudanças vêm ocorrendo, né, de acordo a cada período, está relacionado, então, à manifestação filosófica, sociológica, política da sociedade, né? Então, o barroco foi um estilo assim, um estilo artístico, né, que rompeu com aquele pensamento renascentista. Então, vamos conhecer um pouquinho? Vamos conhecer como que foi no teatro. Então, havia divisão da obra em 3 atos, né? Ruptura da unidade de ação, mistura de trágico com cômico, ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, composição em verso. Então, no barroco, o teatro tinha esses elementos aí. Vou ver se eu tenho mais alguma... Vamos ver como que era o romântico, o teatro romântico. O romantismo foi um movimento também em várias linguagens da arte, em vários, né, períodos, estilos, como literatura, pintura. E no teatro, um movimento de reação contra as fórmulas, né, ou métodos clássicos. Os autores românticos cultuavam uma arte subjetiva que valorizava a emoção acima da razão. Então, o romantismo também influenciou na escrita, né? Nos tipos de cenas que valorizavam, então, a emoção acima da razão. E o realista opõe-se ao romantismo, considerando que o mundo era independente da representação mental que o artista fizesse dela. Atenção e fidelidade máxima ao real. Realismo, então, é a preocupação com a representação das coisas reais que estão acontecendo no momento, trazendo reflexão sobre temas sociais. Também considerado apenas aquilo que era percebido pelos sentidos. Então, nós trouxemos aí 2 períodos, né? Tanto o romântico como o realista, que os autores, né, que escreviam textos nesses estilos aí, cada um focava, então, as características dos estilos. Então, vocês percebem a diferença, né? Que no realismo, a preocupação era em considerar a fidelidade máxima do real. Por exemplo, um teatro, dentro do contexto realista, iria mostrar as coisas reais que aconteciam na sociedade, né, nesse período moderno, por exemplo, né? Então, ia representar coisas reais, envolvendo questões políticas, filosóficas, enfim, temas realistas. Chegamos, então, ao teatro brasileiro. Vamos ver um pouquinho como que se desenvolveu o teatro no Brasil. Iniciou lá no período da colonização, em que o objetivo era o quê? Catequizar os indígenas. Isso mesmo. A partir ali de 1808, D. João VI determina a melhoria do teatro no país. Passa, então, a receber espetáculos no modelo francês.
para a diversão da aristocracia. Então, além do objetivo da catequização, isso era promovido pelos padres, né? Jesuítas, que eram as pessoas que ensinavam nesse período, né? Então, eles usavam o teatro com o objetivo de catequizar, ensinar os índios da cultura europeia. E Dom João VI, que nesse período aí trouxe muitos, né, grupos de franceses para o Brasil, no objetivo dele era melhorar a cultura, né, a cultura da sociedade nesse período. Então, no teatro não foi diferente, né? Também para melhorar ali, dar acesso à aristocracia, à diversão. Então, o teatro ele não refletia os costumes e a cultura do povo. Isso por quê? Porque representava a representação de Antônio José, ou o poeta, e a Inquisição de Gonçalves de Magalhães, né? Isso ocorre com a representação de Antônio. Ou seja, é claro que o teatro desenvolvido por franceses não vai representar a cultura local, que até então prevalecia a cultura europeia. Esses temas foram abordados, né, por outros autores, né, por outros autores que escreveram ali textos, né, principalmente aqui como o poeta e a Inquisição, fazendo críticas, né, crítica à dominação, né, nesse período aí. Então, no teatro brasileiro surgem as comédias de costume, cujo propósito era apontar situações do país e levar riso aos espectadores. O teatro realista surge em 1885, 1855, deixando então para trás as dramalhões, né, e expondo os conflitos sociais da época. Então, observamos aí já mudanças, né, no decorrer do tempo no teatro brasileiro. Deixou de só representar a cultura da elite, né? Em 1943, ocorreu a estreia de Vestido de Noiva, a peça de Nelson Rodrigues, sob a direção de Zaimbinski, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Então, o teatro brasileiro sofreu aí alguns impactos, né, período modernizando aí, trazendo novas temáticas, né? Pessoal, lembra que nós fizemos uma atividade interativa? Foi feita uma pergunta para vocês. Então, nós chegando ao final da aula, e vocês perceberam aí, né, vários conceitos, como que era o teatro na Grécia, em Roma, no período medieval. Também falamos do teatro barroco e falamos do romantismo, no realismo, chegamos ao teatro brasileiro. Então vamos ver aqui o que vocês conseguiram compreender sobre o teatro, né? Nós perguntamos se você já assistiu uma cena de teatro, já foi ao teatro, né? E qual é o objetivo do teatro na atualidade. Então vamos ver aqui o que nós trouxemos de resposta para vocês. Então, como é o teatro atualmente? O teatro tem mudado muito, passou por várias mudanças. Por exemplo, né, nos últimos anos, devido à pandemia, muitas cenas, muitas peças teatrais foram apresentadas via vídeo, né? Foram gravadas por vídeos ou representadas em tempo real e transmitida pela internet. Os atores tiveram que se reinventar, né? Na atualidade, o teatro passou por várias adequações, né, conforme as necessidades. Então, existe a ópera, olha quantas outras formas de teatro. Teatro de bonecos, já falamos aqui para você em outras aulas, teatro com música, teatro feito em espaços alternativos, teatros de rua, teatros via internet, ou seja, gravado, né? Feito gravações e transmissão em tempo real. Então, sofreu muitas adequações. Acreditava-se no fim do teatro. Com o cinema, com a televisão, podia criar histórias, né? Que podem criar histórias semelhantes,
Pensava-se, pessoal, que o teatro iria acabar, né? Ou muitos outros tipos de arte, né? Com as tecnologias, né? Com o advento das tecnologias digitais. Então, observamos que não. Né? A linguagem da arte ela não acabou. É claro que ela foi se renovando. Por exemplo, filmes, né? Hoje nós temos aí que o filme, muitas vezes, não deixa de ter também aspecto do teatro, né? Como texto, cenário, performance, enfim. É uma forma mais atualizada do teatro, podemos dizer assim. A televisão, enfim. Porém, o teatro não perdeu o seu valor, né? Não perdeu as suas características. Ele é apresentado ainda em muitas cidades, em palco ou fora dele, na rua. Enfim, os artistas e os dramaturgos ou os atores, né? Os autores de textos teatrais foram também se adequando. Então, vamos finalizar aqui a nossa aula, vamos ver se eu trouxe mais alguma questão ali sobre o teatro. Tá, então finalizamos, cinema iria não pensamos que o cinema iria substituí-lo, porém isso não ocorreu, né? Porque podia criar histórias com muitos mais semelhantes com a realidade, mas isso não interferiu no teatro, o teatro ainda existe. Vamos a uma atividade, hora de fazer. Jogos teatrais. O que são jogos teatrais? É o termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, seja dramático, né, a partir de textos de teatro, cenas, esboços ou improvisações, ou também na forma de jogos lúdicos e brincadeiras. Olha que interessante os jogos teatrais. Então, a partir do material complementar, foi enviado para vocês o material complementar de jogos teatrais. Então, estudantes, jogue com seus colegas, né, jogos teatrais sugeridos lá nesse material. Vai ser muito interessante vocês desenvolverem aí brincadeiras com jogos teatrais, improvisações, ajuda muito na comunicação, também na percepção aguçada, você, né, consegue desenvolver algumas performances, representação de personagem, é muito interessante. Façam essas brincadeiras aí. Então, estudantes, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, da história do teatro, né? Aprofundar um pouco mais sobre o teatro em vários contextos sociais. E aí concluímos com essa atividade aí, hora de fazer. Vai lá, pesquise nesse material, veja se vocês vão gostar. São brincadeiras interessantes, vocês vão gostar de fazer aí com os colegas na escola, ou em casa mesmo, com a família, tá? Pesquise lá para você conhecer mais sobre os jogos teatrais. Obrigado pela atenção, aguardo vocês na próxima aula.